E finalmente aconteceu, demoraram demais no UFC e agora temos finalmente o primeiro triplo campeão da história do MMA. Não só o primeiro campeão de 3 categorias diferentes, mas campeão de todas as 3 ao mesmo tempo. E isso aconteceu no One Championship, um dos 4 maiores eventos de MMA do mundo. E tinha que ser da Rússia, o nome do triplo campeão é Anatoly Malikin, de 36 anos, que agora veste os cinturões do peso pesado, meio pesado e peso médio do One Championship. E pessoal, eu quero contar um pouquinho dessa história porque ela é muito mais longa e muito mais interessante do que parece, se a gente pegar ela desde o início. Tudo começa em 2020, quando o birmanês Aung La Sang, que na época era o segundo duplo campeão da história do One, era dono dos cinturões meio pesado e peso médio ao mesmo tempo. Ah, e só um detalhe, as divisões de peso no One Championship são diferentes do UFC. Então aqui o peso médio vai até 93 quilos, o meio pesado vai até 102 quilos e o peso pesado normal, até 120 quilos. E outra coisa interessante, quando o cara é duplo campeão no One, ele consegue defender os cinturões das 2 categorias. Ele pode ficar alternando, uma hora ele defende o cinturão do peso médio, na hora ele defende do meio pesado. Isso acontece porque as divisões são menos populosas do que no UFC, tem menos lutadores. Da mesma forma, por exemplo, que no UFC a Amanda Nunes conseguia defender o cinturão dos galos e dos penas porque não havia tantas lutadoras assim. A concorrência era muito baixa, então ela podia ficar alternando. Mas seguindo a história, em outubro de 2020, o Aung La Sang iria defender seu cinturão dos meio pesados contra o holandês Reinier de Ridder. E para surpresa de todos, ele conseguiu vencer o asiático e conquistou seu cinturão dos meio pesados. Mas aí o Aung La Sang era um grande campeão, duplo campeão do One Championship, resolveram fazer então uma revanche imediata entre os dois. Só que ao invés de valer o mesmo cinturão, o Reinier de Ridder falou assim: não, pera aí, eu já peguei o cinturão dos meio pesados, agora a revanche, se você quer uma revanche, tem que valer o outro cinturão, tem que valer o cinturão do peso médio. E o holandês foi lá, venceu de novo e pegou o segundo cinturão do Aung La Sang. E agora o Reinier de Ridder era o mais novo duplo campeão do One Championship. Só que enquanto tudo isso estava acontecendo, o nosso querido Anatoly Malikin, que é o grande protagonista desse vídeo, estava conquistando o cinturão interino dos pesos pesados. E ele tinha a mesma missão, ele queria se tornar duplo campeão. Só que como ele já estava no peso pesado, ele teria que descer de categoria. Próxima parada então seria nos meio pesados, e o cinturão estava nas mãos do nosso querido holandês Reinier de Ridder. E o Malikin foi na pura ignorância, nocauteou o Reinier de Ridder e assim se tornou o mais novo duplo campeão do One Championship. A gente está vendo aqui que é muito mais comum duplo campeão no One Championship do que no UFC. Só nesse vídeo eu falei de 3, que vieram praticamente enfileirados, um atrás do outro. Mas enfim, o Malikin conquistou o cinturão dos meio pesados, agora ele já era duplo campeão, e aí o olho cresceu, ele ficou olhando para aquele cinturão peso médio do Reinier de Ridder e falou: ó, o próximo é esse aí. Só que aí no meio do caminho, algum Zé Ruela falou assim: pera aí, esse seu cinturão dos pesos pesados aí é interino. Você é um falso duplo campeão, você precisa unificar o cinturão do peso pesado, tem que pegar o cinturão verdadeiro. Aí o Malikin olhou assim e falou: beleza. Aí ele voltou pro peso pesado, unificou os cinturões, vestiu o cinturão linear da categoria e aí falou: pronto, já tem um cinturão agora do peso pesado linear, não é mais interino, tem um cinturão do meio pesado, vou agora atrás do cinturão do peso médio, que novamente aqui no One é até 93 quilos. E de novo, tava na mão do Reinier de Ridder. E olha só que interessante, o Reinier de Ridder foi atrás de todos os cinturões do Aung La Sang e agora o Malikin foi atrás de todos os cinturões do Reinier de Ridder. E aí no final da história, hoje no dia 1º de março de 2024, Anatoly Malikin terminou sua saga, venceu Reinier de Ridder pela segunda vez e agora se tornou o primeiro triplo campeão da história do MMA. Conor McGregor demorou demais, Henry Cejudo se aposentou cedo demais, o Alex Poatan infelizmente ficou devendo, e o Malikin não só se tornou o primeiro campeão de 3 categorias, mas ele também foi o primeiro a ter 3 cinturões ao mesmo tempo. Foram 2 feitos históricos ao mesmo tempo. E outra coisa interessante é que essa corrida do Malikin seria impossível de ser concretizada no UFC, já que não existe uma categoria até 102 quilos.
Esse peso fica dentro dos limites do peso pesado. Seria interessante o UFC criar um peso cruzador que ficaria entre o meio pesado e o peso pesado e que seria até 102 quilos? Sim, seria interessante. O problema é a escassez de material humano. Acontece que as categorias mais pesadas não possuem tantos lutadores assim, porque é muito difícil encontrar atletas desse porte físico. Não só é difícil de encontrar, mas também esses atletas grandões, pesadões, geralmente preferem outros esportes, como por exemplo o futebol americano, levantamento de peso, basquete, etc. E isso também explica por que o triplo campeonato chegou primeiro no ONE e não no UFC. As divisões, principalmente as mais pesadas, são muito escassas, possuem pouquíssimos lutadores e com isso o nível de competição fica bem menor. Por exemplo, a divisão dos meio pesados do ONE Championship possui apenas 12 lutadores, não dá nem pra fechar um ranking no UFC, que tem 15. Já o peso médio, que é a divisão até 93 quilos no ONE e no UFC é o meio pesado, no ONE ele só tem 21 lutadores, contra 66 do UFC. Bom, mas sem querer tirar os méritos do Malikin, afinal é um feito histórico, ninguém na história do MMA, em 30 anos de esporte, conseguiu conquistar 3 cinturões e muito menos 3 cinturões ao mesmo tempo, e agora, indiscutivelmente, ele se torna um dos atletas mais interessantes do esporte fora do UFC. Mas ainda assim, não dá pra deixar de destacar que esse feito vai ser muito mais impressionante quando alguém conseguir fazer isso no UFC. Os níveis de competição são diferentes e são esses pequenos detalhes que deixam isso bem claro. De qualquer forma, parabéns ao Anatoly Malikin. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.